Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, damos início à audiência pública convocada pelo excelentíssimo senhor deputado estadual João Amin, presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por proposição do senhor deputado João Amin, para tratar sobre a atual situação das obras do contorno viário da Grande Florianópolis, ocupação do solo. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, deputado João Amin. Senhor Superintendente-Geral da Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, da Secretaria de Estado do Planejamento, Cássio Taniguchi. Senhor Coordenador de Infraestrutura Rodoviária da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Gilmar Cardoso. Senhor Diretor Superintendente da Autopista Litoral Sul, Paulo Castro. Senhor Coordenador da Área de Competitividade Industrial da Fiesc, Egídio Antônio Martorano, neste ato representando o senhor presidente Glauco José Corte. Senhor vereador Nirdo Arthur Luz, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Palhoça, Camilo Martins. Excelentíssimo senhor deputado federal Esperidião Amin. Com a palavra, o deputado estadual João Amin para a condução dos trabalhos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Queria agradecer às autoridades aqui já mencionadas pelo protocolo que estão na mesa. Eu, no decorrer da audiência pública, vou anunciar as outras presenças que ainda não foram anunciadas, até para tornar mais dinâmica essa audiência pública. Mas eu queria fazer uma breve justificativa do pedido que resulta hoje no nosso encontro. A ocupação das áreas aonde o contorno viário passa, seja em Biguaçu, seja em Florianópolis, seja na Palhoça, é muito importante, principalmente para o longo prazo que essa obra, e a gente espera que tenha. Essa obra não é só importante para Florianópolis, para Grande Florianópolis ou para Santa Catarina, ela é importante para o Mercosul. Ela vai tirar em torno de 20% do volume de tráfego que passa hoje pela nossa BR aqui em Florianópolis, vai tirar daqui. E a nossa grande preocupação é que essa via se transforme numa via urbana e, com isso, diminua a eficiência dessa obra. É bom lembrar que essa obra tinha como primeira previsão de finalização 2012. Agora o prazo dela é 2019. Obviamente que as recentes notícias de uma suposta empresa que não vem recebendo corretamente o seu recurso para a execução da obra, obviamente que ela pode ser mencionada hoje aqui, mas eu confesso que, como proponente dessa audiência, não seja hoje aqui o objetivo número 1 dessa audiência. O objetivo número 1 dessa audiência é que a obra do contorno viário da Grande Florianópolis tenha um prazo de validade muito mais longo, não para execução e finalização da obra, mas para benfeitoria para o Estado de Santa Catarina. Que a ligação do Mercosul realmente seja beneficiada, que a ligação norte-sul do Brasil seja beneficiada, e com isso, todos aqueles que lutaram para a execução dessa obra sintam
que valeu a pena a briga, valeu a pena lutar por essa melhoria para o estado de Santa Catarina. Eu ainda, muito em cima da hora, fiz um pedido, um apelo ao superintendente da Superintendência da Grande Florianópolis, o senhor ex-prefeito, ex-deputado federal Cássio Taniguchi, para que pudesse fazer a justificativa dessa audiência pública com uma apresentação. Sempre com boa vontade, agradeço aqui em público, o senhor Cássio Taniguchi tem uma apresentação a nos fazer que vai ser o motivo pelo qual nós estamos reunidos hoje aqui. Eu peço também desculpas a quem chegou no horário, mas nós tivemos ainda no sábado a informação de que o representante vindo de Brasília da NTT chegaria às 11 horas. Por isso, a gente usou o prazo regimental, um pouquinho também da justificativa do tempo, para atrasar essa audiência. Eu gostaria de, anunciando algumas presenças, já logo daqui a pouco passarei, como primeiro orador aqui da audiência, o senhor Cássio Taniguchi. Agradecer a presença do vereador do município da Palhoça, o João Carlos Amândio Bala, o senhor Fábio Coelho, presidente da Câmara, o senhor presidente do Conselho Superior da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC, o senhor Alaô Francisco Tissot, o consultor da Fiesc, doutor engenheiro Ricardo Saporiti, o senhor conselheiro Sérgio da Silva, neste ato, representando o senhor presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Marcelo Sena, o excelente ex-prefeito do município de Biguaçu, José Castelo Deschamps, que já conhece esse assunto desde antes de ser prefeito de Biguaçu, vamos dizer assim. O senhor engenheiro civil da Associação Catarinense de Engenheiros, ACE, Roberto de Oliveira. O senhor engenheiro consultor da Autopista Litoral Sul, Newton Gava. O diretor-presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, FEAGRO, Raul Zucato, o excelentíssimo senhor coordenador do Conselho Conselho Metropolitano de Desenvolvimento Sustentável da Grande Florianópolis, Jaime Luiz Zilioto, o engenheiro eletricista do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, CREA, Celso Leal, ex-presidente do Condes, o senhor presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, Antônio de Arruda Lima, o senhor proprietário da LA Laticínios e Água Mineral, Wilson, Santa Catarina, o senhor vice-presidente do Florianópolis Convention Bureau, Humberto Frécia Neto, o senhor consultor jurídico da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, Rodrigo Duarte, o senhor conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, José Antônio Latrônico Filho, coordenador da Federação das Empresas de Transporte e Carga e Logísticas do Estado de Santa Catarina, Alain Cristiano Zimmermann. Convidar o prefeito Ramon para fazer parte da mesa também, por favor. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Palito, dá uma ajudinha aqui, por favor. Ajuda ele ali. Ajuda a acomodar o prefeito ali para mim, por favor. O superintendente de investimentos da Autopista Litoral Sul, Marcelo Módulo. O senhor presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de Santa Catarina, Sindimóveis, Antônio Moser. O senhor analista político da Federação de Bens, Comércio, Serviço e Turismo, FEComércio, Tiago Martins, neste ato representando o senhor presidente Bruno Breithal. O senhor coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unisul, Ricardo Mafra. O senhor vereador do município de Florianópolis, Gabriel Meurer, Gabrielzinho. Senhora conselheira da Associação do Floripa Amanhã, Zena Becker. O assessor Diócles João Vieira. Neste ato, Dioceles João Vieira, representando o excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, Orvínio Coelho de Ávila. O senhor Luiz Rames, da Fiesc.
e o chefe de gabinete do vereador Herádio Manuel Gonçalves, o Alessandro De Pino. Então, de imediato, passo a palavra ao superintendente da SUDEF, ex-prefeito, ex-deputado federal, Cássio Taniguchi. Bom dia, senhor presidente. João Amin, cumprimentando o deputado federal Esperidião Amin, cumprimento a todos os componentes da mesa, nosso prefeito Ramon, de Iguaçu, os colegas Condes, enfim, todo o pessoal que aqui vem para apreciar e discutir as questões de fundamental importância para a região metropolitana de Florianópolis. Eu tinha rapidamente colocado essa apresentação e, naturalmente, vou procurar ser o mais rápido possível, sem muita... eu sempre gosto de colocar isso, que planejar é muito importante, né? Às vezes as pessoas saem fazendo de qualquer jeito e não é bem esse o objetivo. Tá? Bom, como digo, sempre, se é possível, pegar uma situação como essa, que é lá em Curitiba, e transformar em alguma coisa realmente estruturante, com base no transporte público, para que se gerem novas oportunidades e nova geração de empregos. E é mais ou menos o que o planejamento em Seul fez com esse baita elevado que enfeiava a cidade inteira, que foi demolido e desenterrado o rio, que estava debaixo desse complexo, e transformado em uma grande área de lazer, ponto de encontro da população. Então, qualquer situação é possível, sim, reverter. Aqui eu vou rapidamente passar o que aconteceu em Curitiba e é fundamental levar em conta as 3 diretrizes fundamentais, que é o uso do solo, transporte público, sistema viário. E esta comissão tem tudo a ver, transporte e desenvolvimento urbano. Portanto, tem tudo a ver com o que nós vamos ver agora. E, é claro, também observadas as dimensões, tanto social, econômica e do meio ambiente, né, que caracteriza aquilo que se denomina desenvolvimento sustentável. Então, rapidamente, o uso do solo na situação em Curitiba, muito importante que essas 3 diretrizes têm que seguir junto. Não adianta fazer um separado do outro, que não vai atingir aos objetivos principais do desenvolvimento urbano. O sistema viário, né, que é muito importante também, há também a questão do transporte, né. É muito interessante observar essa evolução desde 74, com a primeira linha, até os dias de hoje, com contínuo aperfeiçoamento e integração com a região metropolitana. Só alerto que aqui são 84 quilômetros de vias exclusivas e em Florianópolis, na Grande Florianópolis, estão previstos 87 quilômetros de BRT, né, e para atender a 1 milhão, mais ou menos, de pessoas. Em Curitiba, na região metropolitana, são 3.600.000 habitantes. E aqui também, muito importante, as transformações econômicas. Então, juntamente com esse uso do solo, nós vamos ter que criar condições para que haja um uso misto de serviços, indústrias não poluentes, etc., de tal maneira que as pessoas permaneçam mais no continente do que na ilha. E aqui toda uma política de desconcentração industrial, ou seja, fazer com que a região metropolitana abrigasse também atividades geradoras de emprego e renda, né? Só para terem uma ideia, São José dos Pinhais, que abriga Volkswagen, Audi e Renault, era o 8º, 9º colocado na distribuição do ICMS, hoje é o 2º, né? Ultrapassando até a Araucária, que abriga uma refinaria de petróleo. A mesma coisa em Brasília, quando estive lá, nos idos tempos, lá 70% dos empregos estão localizados no plano piloto, que abriga 200.000 pessoas. E, obviamente, ao longo do dia, mais de 1 milhão de pessoas se deslocam
daquelas chamadas cidades satélites, é um nome horroroso, dá um sentido de exclusão, não é? Mas, efetivamente, há um movimento pendular gigantesco na região. E nem com o metrô a situação se resolveu. Aí buscamos fazer todo um planejamento de contenção de ocupação e estímulo à ocupação, principalmente ao longo do transporte público, né? Então, ao longo do transporte público, ao longo do metrô, há um adensamento progressivo com usos mistos acontecendo, de tal maneira a evitar essa concentração excessiva no plano piloto. Então, o que acontece aqui na região metropolitana? Nós temos aí praticamente 1 milhão de pessoas morando nos 13 municípios, ou nos 9 municípios que compõem a área metropolitana de Florianópolis. E a gente vê que há uma distribuição extremamente complicada, em termos de uso do solo, em termos de fragmentação do processo de ocupação que está acontecendo, notadamente na ilha, e, ao mesmo tempo, as densidades concentradas nas áreas mais comuns, mais solicitadas aqui da Grande Florianópolis, tanto em São José, Palhoça, Biguaçu, quanto no núcleo central de Florianópolis. E o que se observa é mais ou menos o que se vê em Brasília: 60% dos empregos estão localizados na área central da ilha. Aí o movimento pendular, que acontece diariamente, nós somos praticamente quase 200 mil veículos passando na ponte, ou nas pontes, né? E, obviamente, esse movimento se repete pela manhã e pela tarde. Hoje em dia, as coisas já acontecem com muito mais frequência, não só durante as horas de pico, né? E a gente observa também que, a exemplo de Brasília, que 50% dos deslocamentos são realizados por transporte individual, automóvel. Aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, acontece a mesma coisa, né? Praticamente metade dos deslocamentos são realizados por transporte individual motorizado, né? E, comparando com outras cidades, a gente vê que Florianópolis está fora totalmente das média nacional, que é 32% de uso do transporte individual. Todo o projeto desenvolvido pelo BNDES, através do consórcio Logit, Strategy e Machado Meia, levou em conta essas grandes dimensões, né? Inclusive o transporte de cargas, que tem que ser regulamentado urgentemente, também a questão da priorização dos modais não motorizados, principalmente pedestre e ciclista, e, ao mesmo tempo, toda a estruturação do sistema de transporte público na região metropolitana, buscando exatamente estimular o transporte público e, com isso, melhorar substancialmente também o transporte individual. É interessante observar, isso aconteceu em várias cidades onde trabalhei, e acontece isso com muita frequência. E, obviamente, há necessidade de uma organização administrativa que faça essa coordenação, essa vinculação. E o que se verifica essa distribuição do emprego é que nós buscamos fortalecer os municípios do continente, de tal maneira que a gente possa inverter, como foi feito na região metropolitana em Curitiba, invertemos o processo de deslocamento das pessoas, não mais em direção ao polo, à capital, mas sim distribuído ao longo da região metropolitana. E essa faz parte exatamente desse contexto. Então, aqui o contorno, cuja previsão de conclusão é em 2019, foi até um motivo da gente entender esse processo de construção do contorno, com as suas alterações que aconteceram ao longo do período, que exigiu a construção de mais 3, 4 túneis duplos, né? E, naturalmente, é uma outra questão que está sendo avaliado, né, por toda a comunidade, que é a interseção do contorno com a BR-101. É importante destacar que, futuramente, a BR-101 vai ser o contorno, não vai ser mais o traçado em vermelho hoje, onde será transformado numa via urbana
com o BRT, com o transporte público, etc. Por que isso? Porque mais de 85% dos deslocamentos entre Biguaçu e Palhoça é um tráfego local. Não tem nada a ver com o tráfego de passagem. Então, é, evidentemente, esse grande contorno que vai ser o principal eixo norte-sul. Por outro lado, também é muito importante que o próprio PLAMUS prevê a desconcentração do núcleo central. Essa linha amarela, que vem da Avenida das Torres, né, em São José, vai por Forquilinhas até chegar embaixo em Palhoça, é o novo eixo de desenvolvimento que se procura estimular, fora, inclusive, do contorno. Ou seja, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana vai consolidar esse eixo amarelo e não fazer uma ocupação inadequada ao longo do contorno. Em Curitiba, por exemplo, o contorno era uma rodovia de classe 0, ou seja, não tinha acesso nenhum, e acabou virando uma grande avenida, pode-se dizer, né? Com vários empreendimentos acontecendo. Para variar, a Minha Casa Minha Vida repetiu exatamente os erros do BNH de 20, 30 anos atrás, que jogou as populações lá, né, nos confins, nada a ver com Minas, mas longe da malha urbana tradicional, e, ao mesmo tempo, sem nenhuma infraestrutura de serviços, transporte público, enfim, ao longo do caminho valorizando todas as propriedades existentes para chegar lá. Então, esse é um grande problema, e o próprio João Amin e o próprio deputado federal Esperidião Amin alertando sobre essa necessidade urgente de termos esse deslocamento do eixo de crescimento da região metropolitana, não mais em cima da ilha, gente. Nós estamos destruindo, matando a galinha dos ovos, né? Mas deslocando uma nova centralidade para o desenvolvimento da região metropolitana, buscando criar, ao longo desse eixo novo, uma estrutura de vida e trabalho, de tal maneira que as pessoas convivam mas, ao mesmo tempo, trabalhem na própria região. E isso já tem sido demonstrado nos nossos planos de operação do sistema de transporte integrado, onde, por exemplo, em Palhoça, existe um terminal, onde há uma centralização das linhas e de lá saem vias expressas para a região, para o centro de Florianópolis, né? Lá se desenvolveu uma grande atividade econômica, de tal maneira que, em função da tarifa mais baixa que existe em Palhoça, as pessoas resolvem trabalhar e morar lá mesmo. Essa condição tem que acontecer com São José, com Biguaçu e os outros municípios que compõem a área metropolitana, né? E todo o projeto operacional prevê isso. Então, as interligações entre os municípios, por exemplo, sem pagar uma nova tarifa, se faz um deslocamento absolutamente tranquilo, com frequência, com qualidade, com maior número de veículos e assim por diante. Então, esse é o sistema de indução do processo de crescimento que a gente está buscando da região metropolitana. Então, nada de ocupar o contorno, pelo amor de Deus, porque aí a coisa vai complicar cada vez mais e nós vamos, daqui a pouco, ter que construir o contorno do contorno. Então, vai ser realmente muito problemático. Bom, aqui um exemplo de como a Florianópolis e as cidades da região metropolitana aconteceram ao longo de rodovias, tá? Um processo de ocupação extremamente complicado. Aqui é a SC401, bem de frente ao centro administrativo, e que, pelas suas características, vai ser uma via arterial, vai ser uma via normal, urbana, com uma ocupação, obviamente, com sistema de transporte, ciclovia, calçadas. As pessoas hoje, para ir de um lado para o outro no restaurante, por exemplo, tem que pegar o carro. Quer dizer, é um contrassenso quando você podia ir a pé, né? Desde que houvesse calçadas, né? Desde que houvesse ciclovias adequadas para esse tipo de deslocamento. E também o que está previsto, né,
na Via Expressa, que é o grande ponto de estrangulamento nosso, é o projeto do DENIT, muito importante, que já prevendo o sistema de transporte público, o DENIT já previu essa condição no seu projeto básico, e a ideia é seguir este projeto básico o mais rapidamente possível, né? Então, é essa, mais ou menos, a configuração, e aí sim se pode estimular até uma ocupação ao longo desse eixo, tendo em vista que ela se transformará futuramente numa via urbana, né? Por outro lado, é importante destacar que o Estatuto da Metrópole, né, que é uma lei de janeiro de 2015, prevê que toda a região metropolitana tem que ser planejada segundo uma diretriz única, ou seja, aquelas funções públicas de interesse comum são prioridade em relação aos interesses locais. Portanto, a criação da superintendência foi exatamente com este objetivo, de fazer um planejamento geral de toda a região metropolitana, de tal maneira que aquelas funções públicas de interesse comum tivessem uma uniformidade e uma prioridade na sua execução, né? E, é claro, tem vários instrumentos para essa finalidade, sendo que o primeiro deles é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o famoso PDUI, que nós estamos tentando, desde o ano passado, licitar, e sempre tem algumas vicissitudes, né? Questionamento e tal. Agora tem o último questionamento que nós estamos tentando superar para ver se contratamos logo esse plano. Até porque nós temos um prazo 2018. Já está evidente que nós não vamos respeitar esse prazo, né? É impossível realizar um plano em 6 meses, porque seria em janeiro de 2018. Mas, de toda forma, é muito importante que esse plano vai ter que ser discutido com a sociedade como um todo, vai ter que ser muito avaliado e vai ter que passar, inclusive, pela Assembleia Legislativa do Estado e, uma vez aprovada a legislação, cada município integrante da região metropolitana terá que adequar os seus respectivos planos diretores para atender a essas diretrizes macro de ocupação do solo, ou seja, o macrozoneamento. Também a questão dos resíduos sólidos urbanos, que é uma outra questão que aí estão pensando em incinerar o lixo, que é uma coisa meio complicada. Também a questão do tratamento, coleta e tratamento de esgotos sanitários, a própria questão habitacional, não permitir esse tipo de ocupação, tipo Minha Casa Minha Vida, que você joga Minha Casa Minha Vida lá longe, num local onde não tem absolutamente nada, né? Então, são coisas que a gente vai trabalhar dentro desse plano e discuti-lo com a própria comunidade, né? Então, basicamente, é isso. Eu fiz o mais sintético possível para ficar naquelas partes fundamentais que são o zoneamento, macrozoneamento da região. Aí sim tem que avaliar áreas de risco, por exemplo, uma coisa muito importante. São José já fez essa avaliação. São várias áreas de risco, áreas sujeitas à inundação, áreas sujeitas a deslizamento e assim por diante. Quer dizer, não ocupar essas áreas porque vai custar mais caro depois, fora as vidas eventualmente sendo perdidas. Portanto, é muito importante que a gente trabalhe desde já nessas diretrizes de ocupação e fazer com que os prefeitos também entendam que é fundamental fazer um tipo de utilização adequada do solo, gerando empregos, novos postos de trabalho e, principalmente, dando melhor qualidade de vida para essas pessoas. O continente é lindo, maravilhoso, só que ninguém usa. É impressionante. Não dá para entender isso. A ilha também é sensacional, né? Porém, é importante destacar que a ilha tem grandes áreas de preservação e que têm que ser mantidas, né? Então, acho que nós podemos fazer um mix bem interessante, equilibrando, né, esse desenvolvimento, tanto na ilha quanto no continente. Muito obrigado. Queria agradecer a intervenção do
Senhor Cássio Taniguchi, superintendente-geral da Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis e da Secretaria de Estado de Planejamento, anunciar e convidar para fazer parte da mesa a deputada Dirce Heiderscheid, por favor. E passar... Na verdade, nós vamos ter em dois momentos a contribuição da NTT. Como o doutor Luiz Fernando Castilho, superintendente-geral de infraestrutura rodoviária, está a caminho, eu vou passar nesse momento a palavra ao coordenador de infraestrutura rodoviária da agência da NTT, o senhor Gilmar Cardoso. Bom dia a todos. Cumprimentar o deputado João Amin pela condução dessa audiência pública fundamental e que venha a colaborar conosco. Cumprimento o deputado Esperidião Amin, a deputada Dirce, Egídio Marturano, Paulo Castro, representante da Autopista Litoral Sul, o vereador Pitanta, nosso companheiro de tantas batalhas. Aqui cumprimento também o Dr. Cássio Taniguchi, a quem agradeço por mais uma vez dividir conosco o seu conhecimento na área de transportes e mobilidade urbana. Essa audiência de hoje, então, a intenção de tratar do uso do solo, conversei com o deputado João Amin, eu acho que a gente pode contribuir aqui por conhecer a região, por trabalhar diretamente na região, eu que sou coordenador aqui em Santa Catarina, junto com os nossos colegas, fazemos o trabalho de fiscalização da NTT no Estado e, posteriormente, com a chegada do nosso superintendente, ele, logicamente, vai poder contribuir também, tanto nessa questão quanto em outras que são vinculadas aos projetos cujas decisões elas são centralizadas lá na sede da NTT em Brasília. Quanto ao uso do solo, fomos brindados com excelente apresentação e isso, com certeza, leva-nos todos a pensar sobre como vai ser o futuro dessa região e, no nosso caso específico, como vai ser o futuro das áreas adjacentes ao contorno de Florianópolis. A discussão ela não é só oportuna agora, como ela é adequada e ela deve ser mantida sempre. Nós devemos sempre pensar o que nós queremos para o futuro e como estamos cuidando do nosso uso do solo para que áreas, as cidades estão crescendo. Perdão. Isso porque há uma relação direta entre a estrutura urbana e o sistema viário. Quando nós melhoramos o sistema viário, logicamente, nós damos um sistema mais adequado para que a estrutura urbana cresça para um determinado sentido. Os vetores de crescimento das cidades eles são alterados. Do mesmo modo, quando a gente tem um crescimento de estrutura urbana, como no caso citado do Minha Casa Minha Vida, do anterior BNH, quando a estrutura urbana cresce sem o sistema viário tem que correr atrás e chegar. Então, o sistema de mobilidade como um todo, tanto o transporte como a infraestrutura viária, ela é necessária para isso. Então, no caso do contorno de Florianópolis, agora voltando então para a nossa realidade aqui, para aquilo que nós tratamos, ela é uma rodovia classe 0, então ela foi desenvolvida para ter um controle de acesso, e esses acessos que estão hoje, que já constam no projeto, serão os acessos, a princípio, previstos para o contorno de Florianópolis, durante toda a vida útil da obra. Se tiver algum acesso a mais necessário, ele provavelmente vai ser não uma regra, mas uma exceção. Eu fui perguntado agora há pouco se então qual era a nossa opinião, que não vale a pena então ter uma ocupação ao lado. As ocupações elas vão ter, claro, que se adequar aos acessos a esse sistema viário. Então, elas pode-se ter sim ocupações adjacentes, desde que planejadas e ligadas, conectadas ao sistema. Então, para isso, as ocupações vão precisar de um outro sistema viário que se conecte ao sistema viário do contorno. Então, isso é uma questão que nós devemos cuidar no futuro, porque, senão, os custos depois são muito maiores. Se os senhores que estão aqui, com certeza todos são atentos à nossa infraestrutura, e principalmente as concessões rodoviárias que tivemos aqui no Estado,
Se nós vemos a maioria dos investimentos que temos, a não ser o contorno de Florianópolis, os demais investimentos que estavam previstos na concessão, e aqueles que, através do Grupo Paritário de Trabalho, nós levantamos e já apresentamos também à sociedade como investimentos necessários para o futuro, ao longo do trecho atual, do leito atual da BR-101, todos eles tendem a resolver problemas gerados pela ocupação adjacente, alguns que até já estavam antes da concepção e da construção da rodovia, e outros com o crescimento das nossas cidades, que vieram a acontecer. Então, a maior parte dos investimentos são em vias marginais, em travessias da rodovia. Por quê? Porque nós tivemos ocupação que esse tipo de estrutura não foi construída com ocupação, e hoje nós precisamos dotar a rodovia dessa estrutura, uma estrutura conjunta à rodovia, para que possamos ter, então, a própria rodovia trafegando num nível de serviço adequado. E isso tem um custo, é um custo que a sociedade absorve e paga, no caso das concessões, através do pedágio, no caso de outras rodovias, ela paga pelo seu imposto direto. Então, o nosso planejamento ele tem que levar isso em conta, nós temos a hora certa de parar e pensar e mantermos essa cultura de discussão ao longo de todo o tempo, no caso do contorno viário, porque nós precisamos, ao longo do tempo, manter a rodovia em nível de serviço adequado e não impor à sociedade custos adicionais para que isso seja mantido, que os custos sejam aqueles que otimizam o nosso sistema viário. Então, nós aqui da NTT, na coordenação regional, vamos estar sempre à disposição para tratar disso. Temos já cuidado da melhor maneira possível dos acessos, novos acessos à BR-101 e à BR-116 da autopista Planalto, para que os novos acessos sejam feitos de uma maneira adequada, e vamos estar certamente vigilantes na questão do contorno de Florianópolis, e aquilo que for definido, eventualmente, de novos acessos ou de como ser conectado com os acessos atuais, tem que ser pactuado com a sociedade e deixado bem claro o que vai gerar de custos para a sociedade. Eu agradeço mais uma vez e, por enquanto, temos essa contribuição. Vou estar aqui à disposição até a chegada do nosso superintendente. Muito obrigado ao senhor Gilmar Cardoso. Também queria fazer, mesmo a assessoria não tendo me passado aqui para não cometer essas bolas fora, o Amauri, vice-prefeito da Palhoça, o Amaro, vice-prefeito da Palhoça, se encontra aqui. Obrigado pela sua presença. Também o vereador de Florianópolis, o Bruno Souza, que acompanha o Gabriel Meurer aí na bancada do PSB completa aqui na Assembleia Legislativa. Então, com a palavra, o deputado federal Espiridião Amin. Eu quero trazer aqui uma saudação em nome do Fórum Parlamentar, da bancada federal de Santa Catarina, por solicitação, inclusive, do nosso coordenador, deputado João Paulo Kleinbing, e agradecer à Assembleia por mais esta iniciativa. No último sábado, nós tivemos uma reunião muito importante aqui, também patrocinada pela Assembleia, relacionada ao meio ambiente, com informações também prestadas pelo ministro na área da pesca, mas eu não vou falar sobre isso. Eu gostaria de tomar não mais do que 5 minutos para registrar, senhor presidente, deputado João Amin, deputada Dirce, prefeitos aqui presentes, ex-prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Quero me dirigir especialmente aos vereadores e aos seus representantes. Nós temos aqui vereadores dos municípios de Palhoça, de Biguaçu e de São José. Eles são os diretamente impactados. E quero resumir toda a participação comunitária na pessoa do agora coordenador, meu amigo Jaime Zilioto, e os seus antecessores e provavelmente sucessores no COMDES, né? Porque é uma entidade que tem prestado serviços inestimáveis. E a todos os técnicos da Assembleia de fora, eu quero saudar na pessoa do engenheiro Ricardo Saporiti, que é nosso parceiro nessa luta, representando a Fiesc, em reuniões memoráveis. Reuniões memoráveis. A mais importante, eu acho que foi em 2012, quando nós decidimos transformar o
contorno viário numa obstinação. E olha que, em 2012, o contorno deveria estar pronto, se a concessão tivesse operado adequadamente. Quero cumprimentar também os representantes da NTT, que já falaram, e o que vai chegar, que é o doutor Castilho, né? Muito importante para tratar de um ponto muito polêmico, mas é um ponto pontual, portanto. E saudar também o representante, saudar o representante da concessionária. Minhas observações serão em 4 pontos. Número 1. Quem não ouviu ainda um anúncio de empreendimento no futuro contorno, em rádio ou em televisão? Alguém já ouviu? Já assistiu? Ou viu na televisão? Ou eu já escutei várias propagandas. Em 1967, o arquiteto Luiz Felipe Gama Dessa, a Silvia deve saber disso, muito embora não seja dessa época, ele estava concluindo o plano de desenvolvimento integrado, querido amigo Cássio Taniguchi, da região da Grande Florianópolis. E a obra mais fantástica não era a ponte que se programava, e foi necessária exatamente naquele ano, que eu acho que foi o ano do acidente da Silver Bridge, foi o anúncio do contorno da Grande Florianópolis. Que ele dizia o seguinte: vai funcionar, Esperidião, como se fosse uma ventosa para puxar o desenvolvimento, viu, Cássio? Em outras palavras, ele dizia o que você falou, para puxar o desenvolvimento para o continente. Bom, 50 anos depois, nós estamos aqui lutando para que a obra, primeiro, seja executada. Nós temos várias dúvidas, também não vamos falar sobre isso hoje, nem sobre o cronograma, né? Sobre incidentes registrados neste fim de semana, sobre a discussão do aparelho de interseção na Palhoça. Vamos ficar no grande. A obra vai sair, porque nós estamos acordados, porque a concessão é a única alternativa para o Brasil de hoje. Então, vai ter que sair. E a forma de sair é essa. Nós sabemos que o Tesouro Nacional está num momento particularmente difícil. Se a concessão é a nossa alternativa. Vamos ter que consertar aqui, consertar ali, empurrar daqui, brigar ali, mas vai sair. Agora, se nós não cuidarmos do uso do solo, nós vamos perder a finalidade do contorno. Isso que é o pior. Sair atrasado, a pau e corda, e o pior, sair com equívocos que comprometam a sua eficiência. E eu não aceito essa pesquisa que diz que 15% ou 20% do nosso trânsito da 101 vai ser desviado. Isso não é um número, porque ele não tem qualidade. O tráfego que vai ser deslocado para o contorno é o tráfego. Eu quero fazer um desafio à memória de vocês. Em setembro de 2015, vocês lembram do incêndio do caminhão ali na frente do Mundocar, que parou a região? Estão lembrados disso? Setembro de 2015. Aquele caminhão que pegou fogo vinha do polo petroquímico de Camaçari e ia para Triunfo, no Rio Grande do Sul. Ou seja, ele deveria estar no contorno. Um bitrem, agora é rodotrens, né? Chamam, 50, 60, 70 toneladas. Quanto tempo ele leva para acelerar? Quanto tempo ele leva para parar? E quanto espaço ele ocupa? Então, não é 15%, 20%. Porque o volume de um veículo desses e o que ele representa em termos de mobilidade efetiva mostra que essa obra é crucial. É crucial. Então, nós temos que preservar esse eixo
Se ele vai ter uma, duas ou três marginais, é uma questão a definir. Se ele vai ter, por exemplo, uma reserva na faixa de domínio, e aí eu chamo a atenção, especialmente da NTT, para trilhos. Nós tivemos uma apresentação na Fiesc na semana passada, Egídio, em que já há uma conciliação entre a ideia, eu não falo projeto ainda, que tem 147 anos de existência, que é a da ferrovia litorânea, com o contorno. A primeira concessão da ferrovia Dom Pedro I Railway é de 1870, ao engenheiro Sebastião Braga, pelo Dom Pedro II. Então, temos que ter essa área destinada. E, finalmente, uma coisa muito importante que o Gilmar falou, o grupo paritário de trabalho, e quero aqui registrar, foi o Fórum Parlamentar que conseguiu que Santa Catarina tivesse o primeiro e o segundo grupo paritário de trabalho para os prefeitos discutirem. Foi na 116, não foi nem na 101. Foi na 116. Para quê? Para tratar das interferências. A gente diz que a interferência da estrada na vida dos municípios, mas e vice-versa também, dos municípios, os acessos, as necessidades de comunicação de um lado para outro. Diocélios, diziam que o senhor Germano Vieira, meu querido amigo, dizia que a BR-101 dividia São José em duas partes, 60% para um lado e 60% para o outro. É verdade. É verdade mesmo, porque não é 100%, dá muito mais do que 100% de interferência. Então, nós temos, eu me alonguei um pouquinho, que aproveitar essa oportunidade para... E aí vou partir para a última sugestão. Desta reunião, nós temos que ter, senhor presidente, reuniões com o superintendente Cássio Taniguchi, com o senhor,